Deixa eu afastar, né? Muita vontade, né? Mas é assim, gente. O ano tá começando, vai sem vontade, né? Quem tá animado aí com projetos para esse ano? Ó, eu ouvi uns amém aí, que bom. Aqui não tem como, gente. Toda vez que num clamor eu for colocado junto desse grupo, eu tenho que agradecer o pastor Denan e o pastor Ailton. Ser colocado no grupo dos jovens é uma maravilha, meu. Você que não foi colocado, não posso fazer nada. Eu fui colocado, vou agradecer a Deus, né? Eu sei que eu já não estou mais tão jovem, né? Estou mais para jovem com X, né? Mas estou nesse grupo. E queria dizer a você que está animado, que está cheio de projetos, que está aí começando o ano, né? Nós estamos no 12º dia do ano, hoje nós estamos representando o mês de abril, que você prossiga assim. Porque a gente começa o ano com muita promessa, a gente começa o ano com muito sonho, com muita vontade, e às vezes no meio do caminho a perseverança parece que vai esfriando, esmurecendo. Mas que o Senhor venha te dar essa perseverança durante o ano, que você venha continuar animado, viu? Eu quero deixar uma palavra, inclusive, sobre essa questão dos jovens, porque o que chama muita atenção nos jovens, deixa eu até fazer um corte de idade aqui, a igreja não está totalmente cheia, mas quem nasceu a partir dos anos 2000, levante a mão. Eu vou baixar a minha, porque eu não nasci, né? Depois de 2000. Sou um pouquinho mais jovem, sou de 83. Deixa eu ver. São poucos, né? Deixa eu ver. Para cá tem alguns, para cá tem alguns. Estão com vergonha? Uai, esse pessoal está com vergonha? Aí isso tem que levantar, quem nasceu depois dos anos 2000. Esses, né, que esse ano aí devem fazer 25, estão aí. Né? Quem nasceu em 2000 é o mais fácil, né? Ele sabe contar o ano ali pelo ano corrente. Né? Então, 2025 vai estar fazendo 25 anos, talvez por idade, né? Pela idade ele é considerado jovem. Mas algo que a gente vê na juventude, que a palavra fala que os jovens são fortes, por isso estão vencendo o maligno, né? É esse vigor, esse ânimo. E o que é interessante é que esse vigor e esse ânimo não está só naqueles que nasceram a partir do ano 2000. Né? Esse vigor está com aqueles que a palavra vai dizer assim, eu vou até abrir pela palavra, que é ela que resolve, né? Então vamos lá, Isaías 40 vai dizer assim, Isaías 40, versículo 30 diz assim, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Então até esses nascidos após o ano 2000, aí, os jovens da faixa etária jovem de verdade, né? Vamos dizer assim, até esses uma hora vão se cansar, se andarem na força do próprio braço. Mas aí a palavra vai dizer assim, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então eu quero dizer a você que, como eu, não nasceu após o ano 2000, mas que está aí firme e forte, confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor não vão se cansar. Os que confiam no Senhor subirão e voarão como águia. A águia ela tem aquela questão da renovação. Deus não coloca à toa na palavra dele a águia. Então que em nome de Jesus você venha buscar no Senhor a sua força, o seu vigor. Que você venha buscar no Senhor essa juventude que independe de idade. Né? Se antigamente você falava que independia de idade por causa da musiquinha do Chaves lá, o jovem ainda, pegue na palavra, ó. Pega na palavra, porque ela está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, esses serão renovados. Então que o Senhor possa nos renovar. Eu queria falar ainda, antes da gente chegar realmente no tema de hoje, queria falar para você que, mesmo com essa palavra, ainda talvez não esteja animado, né? Talvez está naqueles dias que você vai assim, eu me lembro uma vez que a gente estava dando aula para uns crianças de 7 anos, e a gente falou assim, vamos falar hoje sobre Samuel, talvez assim, vamos falar sobre Samuel. E o menininho fez assim, tipo assim, de novo, né? Estava cansado, não, estou cansado. Talvez você esteja assim. Né? Talvez você hoje está desanimado. Mais um ano. Está chovendo. Olha, meu irmão. Além dessa palavra, de que o Senhor renova as forças e que você deve confiar nessa palavra, eu queria deixar 2 versículos para você. Você que talvez esteja desanimado. Gênesis 28. Eu peguei esses dias aí no clamor, viu? Essa daqui foi boa. 28:15. Deus está falando a Jacó, falando assim. Essa palavra é para Jacó, mas essa palavra nos inspira. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não
desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Enquanto o Senhor não cumpre, Ele não te larga. Enquanto o Senhor não cumpre, Ele está contigo. Então não fique desanimado, você não tem motivo para ficar desanimado. Talvez tenha, mas você tem um motivo muito maior para ficar animado. E eu queria deixar um outro versículo para você que está desanimado, você que talvez aí esteja, né, entrando no ano meio assim, dia 12, né? Meu irmão, se anime. O último versículo de Mateus, então vai estar lá no capítulo 28. Deixa eu chegar lá, os irmãos vão chegando aí, vou chegar também, cheguei. Mateus 28, 20 vai dizer assim, Jesus falando, né, a grande comissão que Jesus dá, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha o que Jesus vai falar, assim como Deus falou para Jacó, Ele vai falar assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, esse é um grande motivo para você se alegrar, esse é um grande motivo para você se animar. Então, desse ano, que você venha se animar. Comece o ano animado, meu irmão. Se você não está animado, coloque no Senhor e deixe Ele te animar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de mudar o seu ânimo hoje. Mudar seu foco hoje, seu entendimento hoje. Ela muda caráter, ela muda a pessoa de uma maneira especial. A palavra de Deus não é um livro qualquer, é um livro inspirado pelo Senhor. A palavra de Deus é o livro dos livros. Então, pegue esse livro dos livros, clame ao Senhor e você vai ter entendimentos que você não tem com um livro comum. O livro comum é necessário, ele ajuda. O livro que é didático, o livro que é específico da sua área, ele é bom, ele é importante. Não estou desfazendo disso. Deus deu conhecimento ao homem. Mas na palavra, ele traz sabedoria. Quando você lê a palavra, você começa a se ler. Porque Deus começa a se revelar a você. E aquilo volta, é interessante você ver isso. É um confronto de Deus com você e você fica alegre. Você fica, Senhor, mas eu sou assim. Mas você não fica largado, desanimado. O Espírito Santo consegue te apontar a verdade e te animar. Te apontar a verdade e te renovar. Então, quero deixar essas palavras para vocês, para os jovens também, né? Jovens e jovens, e para você que está desanimado. Meus irmãos, nós estamos no clamor e hoje nós vamos falar sobre Moisés. E nosso texto base vai ser Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do 1 ao 14, amém? Nós vamos ler Êxodo 33, do 1 ao 14. Aquele que for chegando aí já na referência, né, me ajuda aí, diga, louvado seja o Senhor. Amém. Muitos chegaram, né? Então eu vou aproveitar também, porque de dar glória a Deus a gente nunca perde, né? Então glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Que você tenha na sua boca esse louvor, que você tenha na sua boca esse glória a Deus, esse louvado seja o Senhor. Aleluia significa louvado seja Deus. Então que Ele seja sempre louvado a partir das nossas bocas. Meus irmãos, vamos ler então. Êxodo 33, a partir do versículo 1 vai estar dizendo assim. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora e longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda.
e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta de sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Pai amado, com a tua palavra na mão, primeiro eu glorifico o teu nome. Tua palavra tem transformado a minha vida. Tua palavra tem feito a diferença para mim, que sou pecador e preciso de ti. Então peço nesse momento, Pai, fala conosco, fala conosco. Senhor, assim como tenho responsabilidade no que eu tenho que falar, que meus irmãos também possam ter atenção nos ouvidos, Pai, e que eles possam ouvir não minha voz, mas ouvir tua voz, a voz do Espírito Santo, que vai falar aos corações dele para tratar, para resolver, para apoiar, para consolar, para confrontar, conforme o teu querer. Abençoa, Pai, este momento, esteja conosco aqui, Pai, eis aqui tua palavra, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra é sobre Moisés. Aqui nós chegamos num ponto, nós vamos ter que dar uma voltadazinha. Eu que sou jovem, né, usei videocassete, eu apertava a letra, né, voltava. Então, esse negócio de YouTube aí, voltar 2 vezes, não, isso é muito moderno. Então, vamos no videocassete, aperta, ele voltava, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco, né, deste momento aqui, de Êxodo 33. Né, quem é Moisés, né? Moisés, filho de Arão e Joquebede. Moisés era um hebreu formoso de nascimento. Vocês podem ir acompanhando em Êxodo 2. A gente vai passar um pouco mais rápido devido ao tempo. Moisés, ele era príncipe por adoção. A palavra diz que era um momento de perseguição aos hebreus e que aqueles homens, as parteiras hebreias, foram orientadas, como todas as parteiras do Egito, a matar meninos, né, os hebreus, qualquer menino que nascesse tinha que ser morto. E elas desobedeceram. Desobedeceram, assim como Pedro diz, que mais vale obedecer a Deus do que os homens. Então não pense que porque elas desobedeceram, elas estavam erradas, porque assim como nós estamos aqui para seguir as autoridades, mas não estamos aqui para sair dessa autoridade, que é a palavra do Senhor. Então as parteiras não obedeceram, e aí alguns continuaram vivos, e aí a segunda ordem foi: joga esse menino no Nilo. Nasceu, joga no Nilo. Imagina um Nilo cheio de crocodilo, como é que não seria terrível, né, a morte dessas crianças. E a Bíblia diz que Moisés era formoso, que ele era bonito, né? Êxodo 2:2 vai dizer, né, que ele era formoso e que eles esconderam ele por 3 meses. Não dando mais para esconder, Moisés foi colocado num cesto, foi todo, né, calafetado, vamos dizer assim, todo ajeitado aquele cesto, foi colocado num rio. E aí a gente descobre aí a segunda característica de Moisés. Quem era Moisés? Ele era príncipe por adoção. Moisés foi recebido nada mais nada menos pela princesa do Egito. Ela o pegou, gostou, e sua irmã Miriam, que acompanhava, falou: olha, você não quer que ele está muito novinho, você não quer que a parteira, né, as parteiras hebreias cuide? E a própria mãe Joquebede pôde cuidar dele. Então a história de Moisés é especial desde o seu início. Deus já tinha um propósito, porque Deus tinha um propósito maior. Assim como Ele tem um propósito maior na sua vida, muitas vezes a dificuldade da gente é de entender o que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer a você, que assim como Moisés, Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Cada um. E aí, essa princesa egípcia deixou, Moisés foi criado, até que chegou a época, né, dele voltar ao palácio. E ele foi educado com toda aquela cultura e conhecimento egípcio. Mas é interessante que Moisés, apesar de ser criado como egípcio, ele tinha dentro dele, né, um coração e um sangue hebreu. Ele era hebreu. E aí a gente vai ver uma característica talvez não muito bonita, né? Se eu fosse só deixar as partes boas de Moisés, falar assim: Moisés é isso, é maravilhoso, né? Fenomenal. Moisés também foi assassino. Moisés, quando completou 40 anos,
A gente pode olhar isso em Êxodo também, o Êxodo 2, 11 e 12 vai dizer, vou até ler para a palavra fixar melhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olha como ele se sentia. Ele se sentia hebreu. Ele foi educado como príncipe, até os 40 anos, príncipe. Mas algo nele, que a gente sabe que é o Senhor já começando a guiar a história, né? Ele se incomodou e ele resolveu fazer o quê? Olhou de um lado e outro. E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido, mas que é interessante lembrar é que ele olhou de um lado e de outro. E esqueceu de olhar para o alto. Deus tem um propósito para nós. E às vezes a gente fica tão inquieto com aquilo que a gente recebe de Deus, que a gente quer resolver por conta nossa. Moisés foi assim. Deus já tinha um propósito, algo já inquietava ele. Só que ele quis resolver por conta dele. E aí não dá certo, irmão. A gente acabou de ler aqui, né, que até o jovem, com vigor, né, jovem mesmo, com J, ele cansa. Então, Moisés, ele acabou escolhendo pela força dele. Olhou para um lado, olhou para o outro. E não consultou a Deus. E matou um homem. Então, Moisés também é assassino. Quem mais Moisés é? Moisés é marido de Zípora. Moisés se tornou marido de Zípora quando, fugido do Egito, ele matou aquele egípcio, enterrou na areia. No dia seguinte, ele ainda estava por lá, viu hebreus brigando, foi querer apartar. E aí falaram assim: quem é você? Você vai matar a gente também igual você matou o egípcio? E dali ele se tocou que ele estava em perigo e ele fugiu. Por ele ter fugido, ido parar em Midian, num momento que as mulheres foram tentar pegar água para o rebanho, né? E os pastores afugentaram elas e ele defendeu. A palavra vai dizer ali que em Midian, né, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas que tiraram água e encheram os bebedouros para dar a beber. Eu estou no versículo 16 do capítulo 2. E aí os pastores a enxotaram, e foi Moisés que as protegeu. Quando elas voltaram para casa, né, Jetro, seu sogro, falou assim, elas contaram a história e falaram assim: e cadê esse homem que defendeu vocês? Ah, foi um egípcio que nos defendeu. Provavelmente Moisés ainda estava muito ali com as roupas, né, com aquela forma de vestir e de ser dos egípcios. Tinha acabado de fugir. E ele falou assim: não, traz esse homem. Então ele se torna marido de Zípora, que era uma das filhas dessa forma. Talvez um prêmio, os casamentos eram arranjados. E aí ele entendeu que ele poderia trazer ele para dentro da casa dele. E não só trouxe para dentro de casa, como deu a filha. Então ele é marido de Zípora também. Moisés, por consequência, também é pastor. Então ele é filho de Arão, Joquebede, é hebreu formoso, é príncipe, é assassino, é marido de Zípora e é pastor. A vida de Moisés ela é dividida em 3 pedaços de 40 anos. Príncipe até os 40, pastor até os 80 e líder do povo até a sua morte, até os 120 anos. E aí, Moisés vira pastor porque ele está com seu sogro ali e o que ele fazia era pastorear. E é interessante você pensar, né, talvez até o caminho contrário de Davi. Davi estava atrás das malhadas quando o Senhor o tirou e foi parar nos palácios como rei. Moisés fez o caminho contrário, foi tirado dos palácios do Egito, foi tirado ali de toda aquela corte para andar como pastor, para aprender, para Deus tratar. Hoje vocês ouviram que eu se falando de que Deus vai tratando. Meus irmãos, é assim com todos nós. Deus vai nos tratando. E Deus tratou Moisés. Deus foi tratando Moisés para ele deixar de ser o príncipe no Egito para ser um pastor. E aí, daí sim, no momento adequado, Moisés se torna, mais uma característica dele é líder e libertador. Ele foi líder e libertador do povo por ordenança. E aí em Êxodo 3:10 vai dizer assim: venha agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor aparece para ele numa sarça que ardia, mas não consumia, e fala com ele: ei, tira as sandálias, que aqui é lugar santo. E ele começou a falar com Moisés. Moisés também é chamado de profeta, porque os profetas eram chamados pelo próprio Deus, e ele foi chamado pelo próprio Deus. Então Moisés também foi juiz, porque em um certo período para frente ele tinha que julgar as causas do povo. E Moisés também é escritor,
Porque Moisés escreveu a base, né, do judaísmo, que é a Torá, ou Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então ele também era escritor. Então quantas coisas para esse homem, quantas coisas Deus reservou para essa vida. Mas aí a gente vai caminhar agora para o capítulo 33, a gente vai voltar. Para não voltar assim de mão vazia, vamos dizer assim, eu quero deixar um resumo bíblico sobre Moisés. Onde está esse resumo? Com licença. Esse resumo vai estar em Hebreus 11, 23. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. E aí a gente vai partir para Êxodo 33. Hebreus 11, 23 vai dizer assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, e usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Olha a história de Moisés aí. Porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés enxergou e contemplou algo maior do que as riquezas do Egito. E aí o 27 vai dizer assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Esse é Moisés. E agora voltando ao capítulo 33, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés. Nós vamos nos concentrar mais nessa parte. E o que eu queria trazer hoje como tema dessa palavra é a presença de Deus, a melhor escolha. Se os irmãos estiverem durante a semana, durante o período aí esquecendo, falando assim: o que aquele homem falou lá no domingo? O que o irmão falou? Falou alguma coisa sobre a presença de Deus, que é uma boa escolha. Então, guarda no teu coração. A presença de Deus é a melhor escolha para a sua vida. Presença de Deus, a melhor escolha. E eu vou me atrever, não vou pedir para você falar com ninguém do seu lado, mas vou pedir para você falar em voz alta. Vocês vão me ajudar. Vamos falar no 3, a presença de Deus, a melhor escolha. 1, 2, 3. A presença de Deus, a melhor escolha. Amém. E a palavra vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés. Muito prazer, Moisés, você já conhece. Aí eu pergunto para vocês: disse o Senhor a Moisés. Será que Deus está falando contigo? Você que veio aqui hoje, já parou para pensar que Deus fala contigo? E aí eu te pergunto: Deus anda falando algo contigo? Se não, eu queria dizer algo a você. O Deus de Moisés, o Deus que pegou uma sarça queimando e chamou ele, e que falava com ele como amigo, esse Deus fala com você e comigo hoje. Esse Deus fala conosco dia após dia. A palavra do Senhor é clara em dizer que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, nós temos que crer que o Senhor ainda fala conosco. E quando a gente vê isso assim, disse o Senhor a alguém, a gente fala: Senhor, fala assim comigo também. Fala assim comigo também, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale, que o Senhor traga algo diferente para mim. Fala comigo, Senhor. Meus irmãos, não desanimem disso. Não ache que isso ficou no passado. Deus ainda fala conosco. E aí você que ouve a voz de Deus, eu queria te perguntar: como é que Deus fala contigo? Ele fala na palavra? Ele fala talvez num sonho? Será que Ele fala em visão aberta? Será que Ele fala com um pensamento rápido que vem e você fica assim: será? Será que foi o Espírito Santo? Será que foi o Senhor? Ou Ele fala contigo com uma voz que aí você sente clareza? Deus tem as maneiras deles, meu irmão. E eu quero dizer a você, eu falei aqui algumas formas, dizer para você que todas essas formas Deus fala. Tem dia que é por sonho, tem vezes que você talvez vai ouvir ali porque o Espírito Santo está dentro de você, você vai ouvir uma voz mesmo. Tem vezes que é um flash rápido, tem vezes que é na palavra, enquanto alguém está falando. Então deixe o Senhor falar contigo. Disse o Senhor a Moisés
Que diga o Senhor ao João, a Maria, ao Isaac, a Cici, ao pastor Odenor, ao pastor Isa, que ele diga, que o Senhor continue a falar, que o Senhor continue a falar nessa casa, porque o Senhor continua falando. E aí eu venho te perguntar, o que Deus tem te falado? Será que Deus tem te falado assim, peça mais perdão? Você lembra naquele dia? Pede perdão. Olha, que bom que você ama a Bíblia, mas você não está me buscando direito. Está faltando mais tempo comigo. Será que é isso que o Senhor está te falando? Ou será que o Senhor está falando assim, ei, cale-se agora, não é hora de brigar. Segura, segura. Foi falado aqui domingo passado. Tem hora que é melhor a gente ficar calado. O que Deus está falando com você? Se Deus está falando com você, o que Ele está falando com você? E aí a palavra vai seguir dizendo que o Senhor falou a Moisés. Ele falou assim, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito a qual eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó. Então, o grande momento chegou. O povo de Israel recebeu uma promessa em Abraão há 400 anos atrás. E Deus estava falando, ei, é tempo de eu cumprir essa promessa. Então, meus irmãos, é tempo de se animar, é tempo de regozijar. Ele estava recebendo algo bom, ele estava começando a ouvir de Deus algo bom, isso é animador. Então, o versículo 1, o versículo 2 vai só animando. E aí Deus vai falando assim, ó, eu vou enviar um anjo adiante de ti, eu vou lançar fora cananeus, eu vou lançar fora os amorreus, eu vou lançar os ferezeus. Ele vai falando, ele vai animando, e Moisés vai se animando. E aí ele diz assim no 3, sobe uma terra que mana leite e mel. Então só tem notícia boa, meu irmão. Já pensou Deus falando para o nosso pastor, o anjo da igreja, pastor Aldenor, meu servo, olha, vou ajeitar logo esse mezanino. E a gente, glória, maravilha, nós vamos poder contribuir ainda mais, assim como o pastor fala aqui, estou usando palavras que ele diz aqui, nós vamos poder contribuir ainda mais, né, com as casas de recuperação, e a gente vai dizer, aleluia, Senhor, glória a Deus, e Deus vai falando, a gente vai se animando. Mas aí a gente chega no verso 3, e Deus dá uma duríssima notícia para Moisés e para o povo. Sobe para a terra que mana leite e mel, maná é jorrar, tinha abundância de comida, tinha abundância de conforto ali para eles. Eu não subirei no meio de ti. Já pensou? Chegasse assim? Deus que nos livre disso. Olha, vai ficar tudo lindo, a Filadélfia, tá. O irmão que seja visitante aí, pensa no nome da sua igreja, né? Vai ficar maravilhoso e tudo, e vou ajeitar, e as contribuições vão aumentar, e vocês vão andar, e o anjo vai na frente, glória a Deus. Mas ele não vai. Ele não vai. A presença dele não vai. Ah, não. A presença dele não vai. Meus irmãos, não há notícia pior do que saber que a presença do Senhor não está conosco. Não há notícia pior para uma igreja, não há notícia pior para uma população de ouvir que Deus não está ali naquele lugar. Esse dia eu vi um vídeo que se mostrou de uma comediante no Globo de Ouro falando assim, porque não sei quem recebeu uma referência aí, a equipe técnica, 11 referências, né? As mães continuam tendo os agradecimentos aí, tem segundo lugar, 3 referências, né? Aí, e Deus, o Criador do universo, 0 referência, zoando na cara de pau, rindo. E o povo, rindo, falou assim, e seguimos aqui nessa cidade sem Deus. Meu irmão, essa mesma cidade, essa que está pegando fogo aí, é Hollywood. Você já parou para imaginar sua vida sem Deus? Você já parou para imaginar esse culto aqui sem Deus, sem a presença dEle? Já parou para imaginar? Que coisa sem graça. Mas o anjo vai. Mas Moisés entendeu algo precioso que nós temos que entender nessa noite. A presença de Deus tem que ir com a gente. A presença de Deus tem que estar com a gente, senão não funciona. Aqueles que confiam no Senhor subirão, como águias se renovarão. A presença de Deus tem que estar conosco. E o que aconteceu? Deus falou que a presença dele não iria. E aí eu venho dizer, depois dessa terrível notícia, dessa má notícia, por que buscar a presença de Deus? Eu queria ler Atos 17, 26, 27, quando Paulo está em Atenas fazendo um discurso. E aí eu queria trazer algumas reflexões, temos algumas reflexões para hoje, 17, 26, 27. De um só, Paulo está falando de Adão,
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempo previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Está falando dos países, está falando, né, de limites de tempo, de impérios que surgiriam e cairiam, e limites territoriais. E aí vai dizer assim, Deus fez o homem de um só, todas as nações, no 27, para buscarem a Deus. E se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. A presença de Deus é algo possível. Por que você busca a presença de Deus? Porque você nasceu para isso. Deus te criou para a glória dele. Você nasceu para a glória do Senhor. Você nasceu para a tua vida glorificar o Senhor. E um dia encontrar o Senhor na glória. É para isso que nós nascemos. E é por isso que você deve buscar a Deus. E eu quero dizer para você que anda na presença de Deus, aquele que é humilde. Que Deus diz na palavra de Tiago 4,6, vai estar escrito assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você quer andar na presença de Deus, seja humilde. O humilde anda na presença de Deus. Por que você tem que buscar a presença de Deus? Porque você nasceu para isso. Você foi feito para isso. Você não foi feito para dizer que a sua cidade é uma cidade sem Deus. Águas Claras, em nome do Senhor Jesus, é uma cidade com Deus. Que seja uma cidade abençoada por Deus. Que a presença de Cristo possa andar e estar livre nessa cidade nossa. Porque nós precisamos do Senhor. Que o Senhor venha abençoar o DF, que o Senhor venha abençoar o Brasil, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que o buscam, que abrem os seus corações para Ele. E aí a gente vai andar em alguns pontos. E eu queria perguntar a você, o que te afasta da presença de Deus? O verso 3 vai dizer algo interessante. Êxodo 33:3, que é o nosso texto base, vai dizer assim: eu não vou no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. A cervical está aqui, ó, a nuca, ó. Imagina um povo que não se dobra, não dobra, ó, é assim, é lutado. Não, é dura cerviz, não dobra, não dobra. Mas tem orientação, tem um pastor orientando, tem um líder orientando, tem alguém chamando e a pessoa, não quero, não vou. Ou às vezes é fingido, eu vou, né? Faz igual tem na parábola lá dos filhos, lá que Jesus fala assim, filho, vamos hoje na vinha, né? Jesus falando dessa parábola, e o filho fala assim, tá bom, meu pai, eu vou. Né? E ele chega no outro filho e fala assim, filho, vamos trabalhar na vinha mais tarde. Ele fala, pai, não vou não. E aí no final das contas quem foi? O filho que disse que não ia. E o outro foi um cara de pau de falar que ia e não foi. Será que às vezes o líder está te chamando e você, não, vou lá. Mas na hora do vamos ver, você não tem palavra. Você não chega no local que você marcou que ia chegar. Você não faz aquilo que você se propôs a fazer. Você é cheio de ideias, mas pouco em execução. Meus irmãos, o que te afasta da presença de Deus? E aí esse povo de dura cerviz, uma das coisas que afastava ele de Deus era a ingratidão. Se nós pegarmos Êxodo até chegar no 33, o povo viu muitos milagres, muitos. Em Êxodo 7 vai falar das 10 pragas, água em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlcera, chuvas de pedras, gafanhoto, trevas, morte dos primogênitos, as 10 pragas do Egito. Deus estava mostrando para cada uma das divindades egípcias quem era o verdadeiro Deus. E aquele povo viu aquilo, era um grande milagre. Mas aquele povo era um povo de dura cerviz, não se curvava. E aí eu pergunto aos irmãos, olha que interessante no Êxodo 13, coluna de nuvem e coluna de fogo. E Êxodo 14, passagem pelo mar. Será que os milagres resolveram esse povo? Infelizmente não. Foi dos povos que mais, eles viram milagres palpáveis, coisas maravilhosas. Você pensar em Êxodo 14, vai estar falando da travessia no Mar Vermelho. E eu fico pensando, esse dia eu estava imaginando, e Deus estava falando comigo algumas situações de minha vida. Eu tenho tido muita dificuldade nessa questão de criar minhas filhas. Para mim é um processo que eu ando ansioso com isso, querendo ver resultados, sendo que ainda não é hora. E Deus já está me trabalhando nisso. E eu comecei a dar uma viajada mesmo, né, sabe? Eu fico imaginando o Mar Vermelho aberto, assim, um paredão de água, assim. E aí eu fico pensando, será que você dá conta de curtir o processo, de ter prazer durante o processo? O que é ter prazer durante o processo? Né? Eu estou criando minhas filhas, eu tenho uma de 13, uma de 8, nós temos. E elas têm muitas coisas lindas, são lindas meninas, são bênçãos, mas tem situações que nos deixam ansiosos, situações que não faz esse jeito não. E aí você fica nervoso, aí você se inquieta. E aí você não consegue entender que Deus está nesse processo.
E aí eu fico pensando, talvez o povo passando no mar, os egípcios atrás, e talvez uma criança lá, né? Uau, essas paredes. Está lá vendo um peixe, vendo algo, né? E deslumbrada com a glória de Deus, deslumbrado com o poder de Deus, andando dando glória, andando louvando, olha, se deliciando, aproveitando o processo. Talvez naquele momento um adulto, bora menino, bora que os egípcios estão vindo. Nós adultos somos assim, a gente tem dificuldade de curtir o processo, de entender que Deus está naquele processo. É o que Deus tem ministrado na minha vida. Olha, você tem que entender que é um processo, que eu estou nesse processo. A palavra, hoje foi muito interessante ouvir o João falando assim, que Deus, né, tem um controle de toda a história. A história de José, Deus estava no controle do começo ao fim. E Deus tem falado isso no meu coração. Eu estou no processo. E eu pergunto, será que você tem curtido o processo? Será que você tem conseguido fluir durante a caminhada? Eu quero aquele objetivo ali. Mas tem um processo, irmão. Tem um processo. E eu quero dizer a você que Deus está contigo nesse processo. E aí, além da ingratidão, o que mais te afasta de Deus? A obstinação, povo de dura cerviz, como bois e cavalos. Pensa num boi, num cavalo, num jumento. Você dá ordem, você bate, você vai, e ele não vai, obstinado. Meu irmão, nós não devemos ser obstinados. Deus não nos quer obstinados, nos quer obedientes. A palavra também é com O, mas não é obstinado, é obediente. Deus nos quer com o coração quebrantado para Ele. E é uma última palavra que eu venho trazer, um último item sobre o que te afasta da presença de Deus. A idolatria. A idolatria. O povo de Israel no capítulo 32. Esse capítulo 33, Deus está falando com Moisés assim, eles estão um povo de dura serviço, são teimosos por quê? Aquele episódio do bezerro de ouro acabou de acontecer. Moisés no monte, Deus fazendo um grande milagre, escrevendo com o próprio dedo tábuas. E aí o povo, né, não tinha Instagram, não tinha short do YouTube, não tinha TikTok, mas estava ansioso. O mal de hoje é essa ansiedade que a gente tem com esses vídeos curtos, com essas situações. A gente fica doidinho, né? A gente não tem paciência para mais nada. Já percebeu que as pessoas não têm paciência para as coisas? O povo, nessa época, já era impaciente. Mas Moisés não desce, Moisés não vem. E aí, com essa agonia toda, Arão, vamos resolver a vida, a gente precisa de Deus. Eles precisavam sentir que alguém os estava protegendo. E aí tiraram a confiança do Senhor. O que é idolatria, irmão? Culto a ídolos. Admiração exagerada, amor excessivo. Às vezes você tem admiração pelo seu time de futebol de uma forma que no dia que ele joga não tem igreja, não tem nada, não tem mulher, não tem filho, tem nada. Larga tudo. É seu time. Será que você não está idolatrando? Será que você não idolatra talvez um filho, um esposo, alguém que você coloca num pedestal? Esse menino não vai acordar hoje não, domingo não, já estudou demais, escola dominical, hoje não. Meu filho, será que não está faltando ensinar para ele o respeitar o Senhor, trazer ele à casa do Senhor? Será que de alguma forma você não idolatra algo, um cantor, um artista? Eu não sei o que está no seu coração, mas a idolatria é trocar a glória de Deus por alguma coisa, não só uma imagem. Você está trocando, o povo trocou o Senhor por um bezerro de ouro. E o povo trocou o Senhor e ainda gastou, teve um gasto com isso. Teve um preço a pagar. Arão chega para o povo e diz assim no capítulo 32, ei, peguem os enfeites de vocês, era chamado atavios, né? Quando você vê atavios é o que? Os enfeites. Pega esses brincos de ouro, pega o que vocês têm aí, que eu vou ver o que eu faço aqui. E aí, nesses atavios, ele gerou um bezerro de ouro. De ouro. Olha, meu, o grama do ouro está R$600 um grama. Imagina o preço de um bezerro desse. Pagando preço para idolatrar. Pagando preço, jogando dinheiro fora para idolatria. Sendo que o Senhor os chamava. E não tiveram essa paciência, fizeram esse bezerro. Moisés desce e bravo quebra até as tábuas. E aí ele volta a falar com o Senhor. E aí o capítulo 33 vai se seguindo. Ouvindo o povo as más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os atavios. E aí eu começo a trazer aos irmãos, indo já para a parte final da palavra. O que te leva para a presença de Deus? O que te leva para a presença do Senhor? A gente já sabe que deve buscar a presença do Senhor, porque nós nascemos para isso. A gente já sabe que tem situações que nos tiram da presença dEle. E eu queria te perguntar, o que te leva para a presença do Senhor? A primeira coisa que te leva para a presença do Senhor é um arrependimento genuíno. Quero ler aqui, vou ler nessa outra versão, que é da King James, Salmo 145, 18.
Salmo 145, versículo 18 vai dizer assim: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Não é de qualquer jeito. A gente não chama o Senhor de qualquer jeito, a gente não enrola Deus, a gente não dá jeitinho, a gente quando está sendo interesseiro não vem, não adianta. A palavra diz que Ele está junto daqueles que clamam com sinceridade. Então, um arrependimento genuíno, ele traz sim a presença do Senhor. A palavra diz que o povo, ouvindo as más notícias, tirou os atavios, largou. Nós temos que largar aquilo que nos atrapalha de chegar na presença de Deus. Nós temos que largar os atavios. A palavra não está dizendo que a mulher é proibida de usar brinco, não é isso. Está dizendo que aquele símbolo, que for o ouro tirado, aquele sacrifício pago ali, aquele gasto que eles tiveram, aquele investimento, aquilo Deus não queria, não aceitaria. E Ele falou: se eu for por meio de ti, eu vou consumir vocês. Então, tire os atavios, tiremos das nossas vidas tudo aquilo que atrapalha o Senhor de estar conosco. Tiremos da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a gente estar na presença do Senhor. Então, que nós tiremos os atavios. E aí a palavra vai dizer no versículo 7, que Moisés costumava tomar a tenda e armar para si, fora, bem longe do arraial. E aí a palavra vai dizer assim, que ele chamava de tenda da congregação, e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então a palavra está nos ensinando que nós temos que buscar momentos com o Senhor. Moisés armava sua tenda fora do arraial. Ele reservava um espaço, ele reservava um local, ele saía, ele fugia do pecado, ele não queria estar no arraial, ele não queria estar ali naquela... Não, ele se reservava. Nós temos que conseguir ter tempo, ter momentos com Deus, a sós com Deus. Às vezes Deus te chama para um particular e você sente isso e você não vai. Às vezes Deus te chama para falar assim: eu quero falar contigo, e você não vai. Talvez um pensamento rápido, como eu disse, é o Espírito Santo, meu irmão. Ele te chama para você parar um pouco, para você parar da correria, para talvez você pegar o celular e largar para lá. E aí você fala assim: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, fala comigo, Senhor. Eu quero tua presença. Moisés queria a presença do Senhor, e ele colocava a tenda da congregação fora. E outra questão interessante é que aqueles que queriam, iam lá. Aquele que quer, se você quer e busca mais do Senhor, você tem mais do Senhor. Se você quer mais do Senhor, busque ao Senhor. Vá até a tenda da congregação. Saia da mesmice. Saia do dia a dia. Saia daquele local de sempre que está te atrapalhando. Saia. Tem um momento apartado ali para você poder ouvir a voz do Senhor. Para você sentir a presença dEle. E aí a palavra ensina no versículo 8 que Moisés buscava momentos com Deus. Então, quando Moisés saía para a tenda, fora... Todo o povo se erguia, cada um de pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar na tenda. E uma vez que Moisés estava dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então não era de qualquer jeito. A gente não pode tratar Deus como um qualquer. Nós temos que amá-lo, ter o respeito, a devoção a Ele, para a gente possa sentir a presença dEle, que a gente possa sentir um direcionamento vindo da parte dEle. E aí eu vou partindo para o final. Eu queria trazer quais são os benefícios de você buscar a presença de Deus. Salmos 31, 20 vai dizer assim: no recôndito da tua presença, os abrigas das intrigas dos soberbos, e na tua habitação protege das línguas maledicentes. Aquele que anda na presença do Senhor é protegido das línguas maledicentes. Deus te guarda na sombra das asas. Você vai estar guardado, você vai estar protegido se você buscar a presença dEle. Salmos 16, 11 vai dizer assim: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença. E o eterno prazer de estar na tua destra. Essa eu vou repetir. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Meus irmãos, você pode viver qualquer coisa boa nessa terra. Não vai se comparar a estar na presença dEle.
Moisés entendeu isso. Moisés entendeu. Tanto é que a palavra vai dizer assim: falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Você está na presença de Deus. Outro benefício é intimidade com o Senhor. E mais um benefício que tem de estar na presença de Deus. O versículo 14 vai dizer assim: a história se desenrolou, o povo se entristeceu, o povo entendeu, Moisés entendeu que o mais importante é a presença dele. Clamaram pela presença dele. E quando clamaram pela presença dele, com sinceridade de coração, Deus respondeu. Porque o Senhor me responde, o Senhor te responde. Clama com sinceridade ao Senhor, meu irmão. Não importa se o pior dos assassinos, dos ladrões, na cruz, o homem viveu a vida inteira aprontando. No último dia, ele reconheceu Jesus. E aí ele só foi salvo. É assim que funciona, a graça de Deus é assim. Nem questione, só glorifique a Deus. Se você abre seu coração agora, hoje, há mudança na sua vida. Se você abre seu coração agora, nesse momento, você vai ter resposta de Deus. E Deus respondeu assim para Moisés. Eles estavam tristes, eles tiraram os atavios, eles tiraram os enfeites. E o versículo 14 diz assim: respondeu-lhe, o Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu te pergunto, você quer que a presença do Senhor vá contigo? Enquanto os irmãos se preparam ali para louvar, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. E eu estou convidando você a ficar de pé. Eu queria fazer alguns pedidos para você nessa noite. O primeiro pedido tem a ver com os nossos pedidos aqui. Nós estamos no mês de abril. O mês de abril para mim é muito especial. É o mês que eu nasci, Deus concedeu eu nascer. A parteira que foi ruim, né? Como diz o outro. Mas Deus também me deu uma linda esposa, que é a Ceci, para mim um presente. Nós casamos dia 8 de abril. Então, Deus me deu também minha esposa nesse dia. Então, abril para mim é um mês muito especial. Tem outros que também são de abril. Esse aqui mesmo é de abril. E a gente tem amigos aqui de abril, então, glória a Deus. Mas eu quero dizer a você, dessa nossa lista, cada mês aqui você vem colocar pedidos. E peça. O próprio pastor de novo falou assim, pode pedir, peça. É você e Deus. É você no seu relacionamento com Deus. É você na sua tratativa com Deus. Mas eu queria te fazer um pedido. Coloque no item 0 da sua lista. Presença de Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não vejo problema, o Senhor é que vai te guiar, vai dizer sim ou não. Resposta você vai ter. A palavra diz que Ele responde. Pode ser que Ele diga sim, pode ser que Ele diga, olha, é esse caminho, né? Mas Ele vai te responder. Mas coloca como item 0 da palavra, da tua lista. Da tua lista aí, presença de Deus. Ah, Isaac, mas eu já deixei aqui, já coloquei. Então coloque no seu coração, coloque na sua mente, presença de Deus. 2025, presença de Deus, presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Moisés entendeu, nós também podemos entender. Presença de Deus é a melhor coisa para a sua vida. E aí, outro pedido que eu queria fazer aos irmãos. Eu queria fazer assim, eu chamei os meninos para louvar, a gente tem uma canção que vai louvar, em tua presença. E eu queria que nesse momento você tivesse a liberdade de fazer um clamor, um primeiro clamor. Nós vamos ter o clamor com o pastor Denon, com a pastora Hilta, pelo mês de abril. Mas antes desse clamor, eu queria te fazer um convite. Vamos clamar pela presença de Deus? A palavra diz que nós fomos criados para buscar a presença de Deus. Então por que não usar esse momento para buscar? Sabe, que seja uma semente na vida de alguns, que seja uma concretização na vida de outros, que seja mais um momento maravilhoso na tua vida, você que busca e sente a presença dEle. Eu quero te chamar agora. E eu pedi para vocês ficarem em pé, mas para vocês dar uma esticada. Mas você na presença de Deus tem sua liberdade. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser ficar quietinho, não tem problema. Deus não te recrimina da maneira. É você e Ele. É você e Ele. E eu queria que você gastasse uns minutos, enquanto nós louvamos, gastasse uns minutos buscando e clamando. Senhor, 2025 está aí, já chegou. Mas eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha vida. Porque não tem nada mais importante. Teu povo, o povo de Israel entendeu. E não só eles, mas nós queremos entender que a presença de Deus é o mais importante. Louve ao Senhor. Fique livre. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Faça um momento de oração com o Senhor. Não perca essa chance, não perca esse momento. Não perca essa chance, não perca esse momento.
Deixa o Espírito Santo te levar. Com toda a liberdade, sem fronteiras. Só na presença dele. Clame por ele. Clame por ele. Deixa a presença dele andar contigo todos os dias do ano. Permaneça sim na presença dele. Louve ao Senhor. Diga palavras a Ele nesse momento. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui buscando Tua presença. Sabemos que não somos nada, Pai, mas temos o coração entregue a Ti, meu Pai. Nós queremos que Tua presença seja real no nosso meio. Fala conosco, Senhor, cada dia, Jesus, cada dia nós queremos. Louve a Ele. Onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Aleluia. Eu quero estar. Aleluia. Neste lugar. Glória, glória, glória. Onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Diga a Ele na Tua presença, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Deixa Ele falar contigo. Senhor Jesus. Sem reserva. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Nos rendemos, Senhor. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Casa, derrama a Tua presença nessa casa, Pai. Aleluia. Em tua presença, Derrama a Tua glória aqui nesse lugar. Aleluia. em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, aleluia. Não perca esse momento. Continue em espírito de oração. Você, igreja que entende. Você que entende esse momento. Continue em espírito de oração. Eu gostaria de chamar o pastor de novo, pastor Ailton, para continuar nesse momento. Mas não perca esse momento, não perca. Continue em espírito de oração. Continue louvando, continue sentindo a presença do Senhor. Não perca isso. Deus quer falar mais, Deus quer fazer mais. Em nome de Jesus. Na presença do Senhor que nós devemos estar.
em sua presença, Senhor.